60, né, chamado Roberto Cardoso de Oliveira, que vai mostrar que os índios ele só tem condição de persistir no momento em que eles tomarem para si uma identidade, né, consciência da ameaça que os brancos significam, né, e começarem a lutar pelos seus direitos e tal, mas que também ele via nesse Brasil indígena uma iminência do desaparecimento desses povos. Então, o Classes escreve diante de um momento absolutamente desenganador para as populações indígenas, e ele morre em 77, precocemente, quer dizer, deixa uma obra inacabada. Aí só que eu queria mostrar aqui, para retomar um pouco o começo da aula, é que nos anos 80, se a gente pensar no cenário brasileiro dos anos 80, as coisas mudam, né? E graças à luta, né, de muitas populações indígenas, de alguns antropólogos, de indigenistas, né, como a gente chama, que são aquelas, né, profissionais que tomam para si a causa indígena, né? Quer dizer, você tem a Constituição de 1988, onde você tem um ganho enorme com relação aos direitos indígenas, né? Dentre eles o direito à terra, né, a terra indígena, e uma politização, né, tanto dos povos indígenas, né, no sentido de lutar pelos próprios direitos, como de setores da sociedade civil não indígena, né, que vão também ajudar nessa luta pelos direitos, né. Então, de uma certa maneira, se o clássico ele mostrava um cenário em que os índios, que não existia nenhum diálogo possível entre os índios, o modo de vida dos índios e a realidade do Estado, né, a gente vê a partir dos anos 80 uma mudança nisso, quer dizer, você acaba tendo uma reviravolta que é se apropriar dos próprios instrumentos jurídicos e políticos, né, do Estado brasileiro para assegurar a persistência dessas populações, né? Então hoje você tem uma presença muito forte dos índios na nossa política também, né, por meio de organizações indígenas, de associações, candidaturas a eleições, né, movimentos sociais fortes, né, projetos, né, de desenvolvimento sustentável, né, tudo isso que é mostrando, na verdade, um pouco algo diferente do que o Classes tinha previsto, né? Quer dizer, índios que se formam como professores, como agentes de saúde, né, como técnicos agroflorestais, organizações indígenas, quer dizer, toda uma luta, né, política no sentido de composição com o Estado, uma luta para assegurar direitos, mas não para eles serem assimilados à nossa sociedade, mas para eles poderem manter o que eles acham importante, o modo de vida deles, né? Então, eu queria só fechar, quer dizer, então por um lado, se a gente tem um pessimismo clastriano, a gente pode, depois dos anos 80, pensar também numa saída um pouco mais otimista. E aí eu cito um pouco, queria terminar citando uma expressão de uma antropóloga também, uma antropóloga brasileira, né, chamada Manuela Carneiro da Cunha, que ela diz, né, no artigo dela, que está publicado no livro que acabou de sair, chamado Cultura com Aspas, que ela diz que os índios tiveram que aprender, né, durante essas últimas décadas, né, de enfrentamento político, que não bastava, que eles tinham também, para continuar a ser o que eles são, para continuar a ser contra o Estado, ela não fala nesses termos de poder dizer, ou seja, para viver do modo de que eles acham que é bom viver, né, ter as garantias das suas terras, né, e tal, eles também tiveram que aprender a falar com o nosso Estado. Né? Ela usa uma expressão que eles também tiveram que aprender a falar como os romanos, né, que nem os gauleses tiveram. Né? E, quer dizer, os gauleses acabaram sendo deglutidos por Roma, mas porque justamente, mas o que ela diz, quer dizer, se eles, a partir do momento que eles tomam para si essa necessidade de falar com os romanos, né, de entender a lógica do nosso Estado para poder garantir o que eles são, ou seja, ser contra o Estado, a partir daí as coisas podem mudar. Né? E aí ela entrevê um futuro, né? Quer dizer, ela diz, os povos indígenas eles não devem ser vistos como eles foram por muito tempo, como o passado da nossa sociedade, do nosso país,
da América, mas eles também têm um futuro e a gente vê cada vez mais que eles conseguem se apropriar desses instrumentos do nosso Estado, da nossa política, do nosso próprio modelo desenvolvimentista para poder continuar a ser o que eles são, ou seja, tudo que é o contrário do que nós somos. Então ela vê um futuro e uma possibilidade de coexistência do nosso mundo com o mundo dos outros, né? E queria só fechar um pouco com essa. Não sei se ficou muito confuso, mas para tentar fazer essa ponte, né, entre o clássico e os problemas atuais. Né? Mostrar que o clássico ele entreviu, né, esse lugar das sociedades indígenas como uma sociedade contra o Estado, né, mas que ele acabou, ele termina a obra dele e a vida dele com um pouco essa visão pessimista, né, de que esse mundo vai acabar e que a gente vê hoje que esse mundo não vai acabar. Que é possível ser contra o Estado no interior desse Estado, é possível fazer buracos, né, nessa malha dura que é o Estado e escapar. Né? Então, mais ou menos isso. Bom, pessoal, vamos passar para uma rodada de perguntas, tudo bem? Tá? E vamos. Estou propondo aqui que nós façamos da seguinte maneira: 3 perguntas, ele responde pacotinho, né? 3, né? E aí a gente passa para uma nova rodada. Tudo bem?